Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 9 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. A ponto de desejar eu mesmo ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor do meu povo. Como é forte essa palavra de São Paulo, ainda mais sabendo quanto ele amava Jesus. Para mim, viver é Cristo e morrer um lucro. São Paulo chega a desejar ser ele mesmo separado de Jesus para que o seu povo, os judeus, entrem em comunhão com Jesus Salvador. Está disposto a pagar um preço altíssimo para que o seu povo seja evangelizado. Está disposto a ser amaldiçoado para que os outros encontrem a bênção da fé. Será que eu estaria disposto a isso? Será que eu tenho esse fogo pela evangelização? Jesus se tornou pecado e maldição em nosso favor. Será que eu estou disposto a fazer o mesmo? Da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, num lance instintivo de amor, manifesta o desejo imenso de que o povo da sua raça encontre Jesus e pronuncia uma frase fortíssima. Queria ser eu anátema, que significa condenado, para que eles se encontrem em Jesus. Seria como dizer, estou disposto a ir para o inferno para que eles ganhem o céu. A palavra segregado se diz anátema, que era o termo pior que se podia aplicar a uma pessoa. Diz o dicionário bíblico: excomungado, maldito, que deve ser morto, eliminado do povo para que termine a sua influência maléfica. Muitas vezes é usado para os hereges e as pessoas sem Deus. É assim que São Paulo queria ser considerado, desde que o seu povo pudesse abraçar plenamente a Jesus. No Novo Testamento, anátema já não significa simplesmente amaldiçoado. Em São Paulo, designa a condição de quem está separado da comunhão salvadora e entregue ao julgamento de Deus. Ao afirmar, desejaria ser eu mesmo anátema por meus irmãos, Paulo não deseja a própria condenação eterna. Utiliza a palavra mais forte que conhecia para expressar a profundidade da sua caridade. Estaria disposto a suportar toda vergonha, rejeição, sofrimento e exclusão, se isso pudesse conduzir Israel ao encontro de Cristo. Trata-se de uma linguagem extrema, inspirada no amor de Moisés pelo povo, e sobretudo configurada ao próprio Cristo, que se faz maldição por nós. Quem de nós teria essa coragem? Mas São Paulo fala claramente: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Esse trecho de Romanos 9:3 revela que o verdadeiro missionário não é movido principalmente pelo desejo de convencer,
mas pela dor de ver os irmãos privados da comunhão com Cristo. Paulo não consegue contemplar a incredulidade de Israel com indiferença. Seu coração participa do próprio coração do bom pastor, que veio procurar e salvar o que estava perdido. Por isso, sua afirmação não é um erro teológico, mas uma expressão espontânea inspirada pela caridade. Ela expressa um amor que, configurado ao de Cristo, está disposto a sacrificar tudo pela salvação dos outros. É exatamente esse amor pastoral que a Igreja reconhece como modelo de toda a autêntica evangelização. São João Crisóstomo dizia: "Vês como Paulo amava os judeus. Depois de tantos ultrajes, perseguições e insultos, continua a chamar os irmãos e chega a desejar sofrer por eles. Quanto mais eles se afastam dele, tanto mais ele os ama." E assim continua: ele imita o Senhor. Assim como Cristo se fez maldição por nós, também Paulo deseja tornar-se anátema por seus irmãos. Depois de Cristo, quem amou os homens como Paulo? Irmãos, continuamos nós. São Paulo tem o mesmo coração de Moisés, que intercede pelo povo depois do pecado do bezerro de ouro, e diz: "Senhor, perdoa-lhe os pecados, senão risca-me do livro que escreveste." É claro que Deus não vai abandonar uma pessoa capaz de fazer um tal sacrifício de si por amor, mas há um momento humano em que a própria pessoa experimenta isso, que é sem dúvida o momento mais doloroso da vida. Pensemos em Jesus na cruz, quando grita: meu Deus, por que me abandonaste?" São Paulo tem isso muito claro. Como ele mesmo diz na segunda carta aos Coríntios: "Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que ele nos tornemos justiça de Deus." São Gregório Magno escreveu em sua regra pastoral: "O pastor deve estar próximo de cada pessoa pela compaixão e, acima de todos, pela contemplação, para que ele, pelas entranhas de misericórdia, transfira para si a fraqueza dos outros e, pela elevação da contemplação, ultrapasse diariamente a si mesmo." Esse amor supremo que deseja dar a vida e pagar pela pessoa amada tem um nome: expiação, que é o poder que o amor tem de se unir a uma alma dilacerada pelo pecado para dar-lhe a vida. A evangelização não é somente um anúncio que passa pelo microfone de um show, mas uma escolha profunda de amor até o sacrifício extremo. Para nós da Missão Belém, isso é uma regra de vida, um aspecto fundamental do nosso carisma, para os missionários e para todos os que seguem a missão de alguma forma. Jesus veio para nos abraçar e expiar os nossos pecados, carregar os nossos pecados, como diz o profeta Isaías. Yahvé quis consumi-lo em sofrimentos. Se ele oferece sua vida em expiação, como sacrifício pelo pecado, a vontade de Deus se cumprirá por ele. Por suas dores, o justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si suas transgressões. É o milagre do sacrifício substitutivo de Jesus. Mas ele era trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado em virtude de nossas iniquidades. Por suas chagas fomos curados. Na cruz, Jesus se uniu de forma indissolúvel e eterna ao coração do homem, um coração pecador, afastado de Deus e desobediente, um coração sem vida, porque o salário do pecado é a morte. Muitos santos viveram isso na sua pele. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: "Quisera salvar as almas,
e esquecer-me de mim mesma por elas. E Santa Catarina de Sena, se fosse possível dar mil vidas, eu as daria todas pela salvação das almas. Padre Pio dizia: non voglio andare in paradiso da solo, voglio che ci vengano anche i miei figli spirituali. Non quero ir sozinho para o paraíso, quero que venham também os meus filhos espirituais. Com esta atitude no coração, vamos ler novamente o trecho de São Paulo e nos unir aos seus desejos e sentimentos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Vamos parar um pouco para sublinhar as palavras que mais nos atingem nessa leitura e na meditação que fizemos. Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja um abraço concreto aos pobres que Deus nos coloca diante dos olhos, pobres materiais e espirituais.
Dediquemos mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Não quero ir sozinho para o paraíso. Paz e alegria a todos. Pelas entranhas de misericórdia, transfira para si a fraqueza dos outros. Paz e alegria a todos. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão
amor que cura sua dor, que cura sua dor. Meu amor cura sua dor.